Você por um acaso está sabendo que o Lula acabou de demitir a principal técnica do IBGE, responsável por calcular o PIB no Brasil há mais de 10 anos, e o motivo dessa demissão pode simplesmente destruir a credibilidade de todos os dados oficiais no nosso país. Você sabe por que ela foi demitida? Porque ela simplesmente denunciou que o IBGE estava manipulando dados para fazer propaganda para o governo. E qual foi a resposta do governo? Ao invés do governo investigar essa denúncia, não, o governo foi lá e exonerou a funcionária. Porque para esse governo, cara, o crime que está super tranquilo. O problema é quem denuncia o crime. E não parou nela não, porque em 15 dias, mais 3 técnicos que calculavam PIB, inflação, desemprego também pediram demissão. Uma debandada geral no setor. Gente com décadas e décadas de experiência metendo o pé, pulando fora no barco. O que está acontecendo, hein? Pois é, tudo isso faltando menos de um mês para a divulgação oficial do PIB de 2025, que vários economistas já estão projetando aí que pode vir uma queda, mas a gente está falando de ano de eleição. Você acha que eles gostariam que tudo isso viesse à tona? É óbvio que não, né? E sabe quem é que está comandando essa bagunça completa lá no IBGE? Nada mais, nada menos que um cara chamado Márcio Postman, militante descarado da esquerda, que defende gasto público, que defende Estado grande. E sabe de onde ele veio antes de assumir o IBGE? Ele foi presidente do Instituto Lula. Olha só que coincidência, né? Não foi coincidência nenhuma, porque ele foi escolha pessoal do próprio Lula para comandar o IBGE, ou seja, o cara que controla todos os dados oficiais do Brasil, que deveria ser um cara técnico no mínimo, veio diretamente do Instituto Lula. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Por que isso deveria tirar o nosso sono? Porque os números do IBGE são extremamente importantes para o nosso país. O IBGE define quanto que o seu salário vai ser reajustado, define os preços dos produtos, dos serviços, define as políticas públicas, se o investidor ele vai trazer dinheiro para o Brasil ou se ele vai tirar dinheiro do Brasil, define se a empresa abre ou fecha as portas, ou seja, a credibilidade desses dados precisa ser absoluta, e se alguém duvida desses números, todo o sistema simplesmente desmorona. E é exatamente isso que eles estão destruindo nesse momento. Se os dados de inflação são manipulados para baixo, o seu salário vai ser reajustado com base em uma mentira. Se o PIB ele é maquiado, o investidor tira o dinheiro do Brasil. E se os dados de desemprego são calculados, né, de acordo com uma metodologia totalmente louca, que não faz o menor sentido, não existe política pública para gerar mais emprego. Mas o IBGE do Lula e do Postman juram de pé juntos que a inflação está totalmente controlada. Como é que pode isso, meu amigo? Quando ninguém mais confia nos dados oficiais, o país vira terra de ninguém, cada um acredita no que quer. E quem paga a conta nunca é a turma lá de Brasília. Infelizmente, quem paga a conta sempre somos nós, eu e você. O que você acha dessa bagunça toda, hein?